Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você já ouviu falar em La Chance? Não? Eu imaginei. Mas doença de Chagas e o Barbeiro você conhece, certo? E é por isso que a gente está aqui. La Chance é uma cidade com menos de 10 mil habitantes, no norte de Minas, na região da Bacia de São Francisco. Foi aqui que Carlos Chagas descobriu o inseto transmissor, o agente causador e a doença que passou a levar o seu nome. Carlos Chagas é o nosso homenageado no primeiro episódio de uma nova série de 25 programas do Globo Ciência. Você vai conhecer a história de grandes cientistas brasileiros e vai ver como suas descobertas melhoram a vida da gente e continuam influenciando o desenvolvimento científico. O Brasil comemora em 2009 dois grandes feitos dos nossos cientistas. Os 100 anos da descoberta da doença de Chagas e os 300 anos da construção do primeiro balão de ar quente por Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu, aliás, foi o primeiro brasileiro a ter uma patente registrada. Era um aparelho para fazer subir água a qualquer altura e distância que se quisesse. O invento surgiu para levar água de um brejo até o seminário de Belém, que era situado num monte a 100 metros de altura no município de Cachoeira, na Bahia. A patente do invento foi expedida em 23 de março de 1707 pelo rei Dom João V. Apesar das invenções de Bartolomeu de Gusmão, a história da ciência no Brasil começou só para valer a partir das primeiras décadas do século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Até então, o Brasil não tinha universidades, bibliotecas ou museus. Foi Dom João VI quem fundou as Academias Naval Real e Militar Real, a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos, a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o Museu Nacional também no Rio de Janeiro. Mas impulso mesmo a ciência teve a partir da ascensão ao trono de Dom Pedro II, que incentivou expedições científicas de naturalistas europeus, como Carl von Martius, Charles Darwin, Alexander Humboldt, Emílio Gueldi, Fritz Miller, entre outros. Mas foi só em 1900 que a pesquisa científica foi institucionalizada no país com a criação do Instituto Soroterápico Federal, que mais tarde se transformaria no Instituto Oswaldo Cruz. A partir de hoje você vai conhecer a evolução da ciência no Brasil e a vida e obra de grandes cientistas. O primeiro deles é Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, autor de uma tripla descoberta considerada única na história da medicina. Carlos Chagas nasceu em 9 de julho de 1878 em Oliveira, no oeste de Minas Gerais. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A cidade, nessa época, sofria com frequentes epidemias, principalmente de febre amarela, e a necessidade de se encontrar soluções impulsionava o desenvolvimento da medicina tropical. Carlos Chagas terminou o curso em 1903, depois de realizar sua tese de doutoramento sob a orientação do sanitarista Oswaldo Cruz. Terminada a tese, Chagas recusou o convite de Oswaldo Cruz para integrar sua equipe. Abriu um consultório no centro do Rio e foi nomeado médico da Diretoria-Geral de Saúde Pública, passando a trabalhar no Hospital de Isolamento de Jurujuba, em Niterói, destinado a atender sobretudo doentes de peste. Neste mesmo ano, 1904, casou-se com Iris Lobo, com quem teve 2 filhos que também seriam cientistas, Evandro Chagas e Carlos Chagas Filho. Em 1905, iniciou seu trabalho de combate à malária no interior de São Paulo e em 1908 entrou para o Instituto Oswaldo Cruz, onde trabalhou a vida inteira. Eu estou na estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, em La Chance, inaugurada em 1908. E hoje ela passa por uma série de reformas. Carlos Chagas passou por aqui. E quem vai nos contar a história das descobertas é a doutora Simone Petralha Croft. Ela é doutora em História Social e professora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Simone, por que Carlos Chagas veio parar aqui em La Chance? O que acontecia aqui naquele momento? Bom, em meados de 1907, o Carlos Chagas foi designado pelo Oswaldo Cruz, que na época era diretor do Serviço Federal de Saúde, também diretor do Instituto de Manguinhos,
para vir combater uma epidemia de malária que estava prejudicando o prolongamento dessa ferrovia, né, nessa região do norte de Minas. E o Chagas, que já tinha conhecimento de malária, foi incumbido pelo Oswaldo Cruz de realizar a profilaxia. Enquanto ele estava fazendo essa profilaxia da malária, o engenheiro-chefe da ferrovia, o Dr. Cornélio Homem de Cantarino Mota, falou para ele da existência de um inseto muito comum nessa região, que vivia dentro das casas, né, das cafuas, das casas de pau a pique, e que era conhecido como barbeiro e que se alimentava do sangue das pessoas. Então ele pegou alguns exemplares desses barbeiros, levou para o seu vagão laboratório, examinou esses insetos e no intestino desses insetos ele encontrou um protozoário. Para ele avançar nas pesquisas, né, de modo a saber que tipo de protozoário era, enfim, ele enviou alguns barbeiros para o Oswaldo Cruz, no Instituto de Manguinhos, que fez algumas experiências com macacos e chamou o Carlos Chagas, que foi para Manguinhos e viu ao microscópio que aquele protozoário era uma nova espécie de Trypanosoma, né, que ele batizou em homenagem ao mestre Oswaldo Cruz de Trypanosoma cruzi. Né. Bom, aí ele suspeitou, né, que esse Trypanosoma pudesse causar doença aos seres humanos. Na época já se sabia da tripanossomíase africana, né, uma doença que preocupava muitos europeus nas colônias africanas, que era transmitida por um outro tipo de tripanossoma. Então ele voltou a La Sance e fez exames nos moradores da região, no sangue, né, dos moradores da região, em busca do novo parasito. No dia 14 de abril, então, ele finalmente encontra o Trypanosoma cruzi no sangue de uma menina de 2 anos, que estava com febre, estava doente, chamada Berenice. E, enfim, ele anuncia no dia seguinte, numa publicação na revista Brasil Médico, a descoberta de uma nova doença humana causada por um tripanossoma, que ficaria conhecida como tripanossomíase americana ou doença de Chagas. Agora, por que a descoberta de Chagas é considerada única, hein, gente, na história da medicina? Por quê? É considerada única por 2 motivos. Primeiro, pelo fato de ter sido o mesmo pesquisador, num curto intervalo de tempo, a descobrir esses 3 elos assim, da doença, né? E por outro lado, pelo fato disso ter sido feito numa sequência pouco comum de descobertas, né? Em geral, as descobertas partiam da descrição da doença humana para em seguida se buscar a causa, né? O que causava e o que transmitia essa doença. Nesse caso, o Carlos Chagas partiu do vetor para em seguida determinar a causa e finalmente identificar e descrever a doença humana. Essa casa aqui pertencia à Estrada de Ferro Central do Brasil. E aqui foi um dos locais de atendimento do Dr. Chagas. Ele, na verdade, começou a atender as pessoas num vagão de um trem e depois atendeu não só a Berenice, como outros pacientes aqui. E quem vai conversar comigo é a dona Jacira, neta de Berenice. Que história que a senhora tem a nos contar sobre sua avó? A minha avó Berenice, ela veio de uma família muito humilde, pessoas que moravam na zona rural. Então ela começou a manifestar uma doença diferente, febre muito alta, barriga muito inchada. E os meus bisavós souberam que aqui tinha um médico que estava atendendo. E assim trouxeram ela da roça para consultar com esse médico. Quando chegou, que era o Dr. Carlos Chagas, que aqui estava, ele examinou, retirou o sangue, né, um pouco do sangue para fazer a análise, para ver que tipo de doença era essa. Ele conseguiu congelar esse sangue e mandar para o Rio de Janeiro, para lá fazer o exame. Aí foi nessa de fazer o exame que nós conseguimos, até hoje, que se estuda, que foi a descoberta da doença de Chagas. Aí ela passou por esse tratamento e voltou novamente para a zona rural. Morreu aos 74 anos de idade. A senhora conviveu com ela? Convivi com ela. E nesse dia em que ela faleceu, eu dei à luz a uma bisneta dela. Isso aí. E agora eu vou conhecer um memorial dedicado ao Dr. Carlos Chagas. Eu vou reencontrar a doutora Simone. Vamos lá. Cheguei ao Memorial Carlos Chagas. Aqui, gente, tem alguns painéis que contam a vida de Carlos Chagas, objetos de trabalho da época e posteriores, remédios, manuscritos, instrumentos de laboratório, amostras de barbeiros. Simone, como é que eram os laboratórios da época? Na época em que o Carlos Chagas fez o seu curso de medicina, né, na passagem do século XIX para o século XX,
A medicina vivia um momento de grande difusão e de muito entusiasmo em relação ao que se chamava medicina experimental. O que é isso? É a medicina que recorre às pesquisas feitas no laboratório, como um meio fundamental para entender as doenças, compreender como é que as doenças ocorrem no organismo e também buscar meios de combater e solucionar essas doenças. Então, esse foi um momento de grande efervescência do conhecimento médico que o Chagas viveu. Vamos falar agora do barbeiro, o vetor. Por que esse nome? O barbeiro, ele é um inseto noturno, Então, ele, durante o dia, ele se esconde nas frestas das paredes, das casas de pau a pique, e à noite ele sai para se alimentar do sangue dos moradores da casa. Então, como as pessoas estão dormindo e muitas vezes se cobrem, uma região de mais fácil acesso, digamos assim, para ele é justamente o rosto. Então, ele tende a picar as pessoas no rosto, no lugar da barba, Então, daí, barbeiro. E a repercussão das descobertas de Chagas foi grande? Essa descoberta produziu e provocou um intenso debate sobre os destinos da nação, sobre os problemas do Brasil e os rumos a serem seguidos nesse processo de modernização. Segundo Carlos Chagas, essa modernização, o progresso do país, ele seria alcançado não apenas com o saneamento das áreas urbanas, das cidades, como havia sido feito, por exemplo, com a capital federal da República, o Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século. Mas, segundo ele, esse progresso dependia fundamentalmente da melhoria nas condições de saúde do interior, das áreas rurais. Mais uma vez, a gente vê como a ciência também está associada a um debate político sobre a nação nesse momento. E a doença de Chagas catalisou isso tudo. Simone, muito obrigado pela entrevista. Vocês acham que acabaram as histórias? Não acabaram, não. Daqui eu sigo para o Rio de Janeiro para saber mais sobre Carlos Chagas e as suas descobertas. Vamos lá. É aqui que a gente vai saber um pouco mais sobre a vida de Carlos Chagas. Quem vai conversar comigo é a neta do Dr. Carlos Chagas, Cristina Chagas Gouveia Vieira. Tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Bom você estar aqui, a gente falar de vovô, acho que vai ser muito bom. Qual é a memória que você tem do seu avô? Como pessoa, eu acho que 3 características são muito importantes em vovô que, graças a Deus, meu pai também herdou, que era a gentileza. Ele era um homem extremamente gentil, muito delicado, inclusive com as pessoas, no trato com as pessoas. A vontade muito férrea, que ele era um homem de uma vontade muito férrea, e a distração. Ele deixou minha avó no municipal. Ele teve uma solução, foram ver um concerto, teve uma solução para um problema, foi embora, pegou o carro e foi embora. Ela era uma mulher. A minha avó era uma mulher fantástica, então entendeu perfeitamente e provavelmente deve ter pego um táxi, não sei como ela foi. Uma coisa que me chamou a atenção é que você, embora não tenha convivido com seu avô, toda vez que você fala dele, o seu olho brilha. Que legado que ele deixou para você hoje, para toda a sua família? A vontade de que todas nós somos 4 irmãs, cada uma está num lugar do mundo. E a vontade que nós todas temos de ter uma sociedade mais justa. E eu acho que você consegue através da saúde, da educação. O resto é adjetivo. Obrigado, Cristina. Especialistas calculam que ainda hoje cerca de 18 milhões de pessoas de vários países sofrem o mal de Chagas e outras 60 milhões de pessoas correm risco de contraí-lo. Depois do intervalo, você vai saber onde e por que essa doença descoberta há 100 anos continua matando. Fique vivo aí, que a gente volta já já. Globo Ciência está de volta para falar sobre um dos mais importantes cientistas brasileiros, Carlos Chagas.
A ele, o Brasil deve o combate à epidemia da gripe espanhola, que matou cerca de 300 mil pessoas entre 1918 e 1919, a elaboração de um novo código sanitário, a criação de serviços especializados em higiene infantil, no combate às endemias rurais, à tuberculose, à hanseníase e a doenças sexualmente transmissíveis. Carlos Chagas fundou escolas de enfermagem, estabeleceu a formação de médicos sanitaristas e criou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a cadeira de Medicina Tropical. Estamos na Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu vou começar com a doutora Maria de Nazaré Corrêa Sueiro. Ela é coordenadora do Programa Integrado de Doença de Chagas e chefe do Laboratório de Biologia Celular aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Bióloga, com mestrado em Biologia Parasitária e doutorado em Biologia Celular e Molecular. Afinal de contas, doutora, como é que é o processo que leva à doença de Chagas? A doença de Chagas é um processo decorrente da infecção pelo parasita Trypanosoma cruzi. Esse parasita, ele apresenta formas evolutivas distintas e alterna seu ciclo evolutivo em 2 hospedeiros, que são vertebrados, mamíferos, incluindo o homem, e hospedeiros invertebrados, que são insetos, vulgarmente conhecidos pelo nome de barbeiros. Esse processo se inicia quando um barbeiro suga o sangue de uma pessoa infectada. Esses parasitas, nas formas metacíclicas, são então diferenciados ao longo do tubo digestivo, passando para formas multiplicativas e novamente para formas infectivas que são liberadas junto às fezes e urina desse barbeiro. E nessas fezes, nesta urina, é que a gente vai ter o Trypanosoma cruzi, que quando a pessoa coçar aquela região da picada, vai acabar introduzindo o parasita naquela porta de entrada, que é uma ferida. O parasita pode também ter acesso diretamente em mucosas ou em outras pequenas lesões da pele. Uma vez tendo essa porta de entrada, o parasita vai ser capaz de invadir as células presentes naquele local. Uma vez intracelularmente, ou seja, dentro da célula, ele vai se converter para uma forma multiplicativa, que a gente chama de formas amastigotas, e após ciclos de multiplicação, essas formas novamente se convertem, ou seja, se diferenciam para as formas tripomastigotas, que são formas infectivas e que são as principais formas liberadas quando essa célula cheia de parasitas se rompe. Esses parasitas, então, vão ser capazes de infectar células presentes em proximidade, próximas àquela célula que se rompeu, ou então, através da corrente sanguínea e linfática, disseminar para outros tecidos e outros órgãos, infectando, então, diferentes tipos de células. E, em linhas gerais, que danos que são causados pelo mal de Chagas? Essa doença apresenta 2 fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é uma fase de curta duração, que se inicia logo após a infecção. Ela é, em geral, assintomática, podendo passar-se desapercebida. Frente à resposta imune da pessoa, ocorre a redução do parasitismo e ingresso na segunda fase posterior, que é a fase crônica da doença de Chagas. Nela, a grande maioria permanece assintomática, com sorologia positiva. No entanto, após anos ou mesmo décadas, um percentual de 30% a 40% passa a desenvolver uma sintomatologia evidente, que é relacionada a alterações cardíacas e digestivas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A descoberta da doença de Chagas foi o ponto alto da carreira de Carlos Chagas. Graças ao trabalho dele, hoje, é possível pensar na erradicação da doença como algo viável. Apesar disso, a doença ainda preocupa. A gente vai conversar agora com uma outra pesquisadora aqui da Fiocruz. Vamos lá. Quem vai conversar comigo é a professora Jaceni Reis dos Santos Malê. Ela é bióloga com mestrado em Ciências Morfológicas e doutorado em Biologia Parasitária. Aqui no Instituto Oswaldo Cruz, ela é a coordenadora da área de doença de Chagas e da rede de educação do Programa Integrado em Doença de Chagas. Como é que é a situação da doença de Chagas hoje aqui no Brasil? Bem, em relação ao vetor, que é o triatomínio, a partir de 2006, a comissão do CONISUL considerou erradicado o Triatoma infestans. Mas esse triatomínio é uma espécie exótica, ou seja, ele foi introduzido no Brasil, não é uma espécie nativa. E isso facilitou o controle desse barbeiro.
Mas existem outras espécies que são nativas, né, estão na natureza. Quantas, mais ou menos? Cerca de 138 espécies, né, conhecidas, né, provavelmente outras espécies estão na natureza que a gente ainda não conhece. E essas espécies são possíveis transmissores também do Trypanosoma cruzi. E isso, então, faz com que as áreas de risco aumentem, né, e hoje, então, cerca de 42 milhões de brasileiros estão expostos ao risco de se infectarem com essa doença. Tem uma forma de transmissão que é a transmissão via oral, que é muito recente, né? Em 2005, por exemplo, em torno de 19 pessoas contraíram a doença de Chagas consumindo caldo de cana em Santa Catarina. E recentemente a imprensa divulgou que o açaí também pode levar à doença de Chagas, uma vez que ele pode ser, digamos que, processado junto com o barbeiro. Isso é verdade? Isso é verdade. Quando você vai colher o fruto, né, no caso do açaí, na natureza, você pode ocasionalmente trazer um inseto junto, e esse inseto pode ser processado junto com essa fruta, ou até mesmo moído, como foi o caso do caldo de cana também. E isso se deve ao fato de que as formas do Trypanosoma cruzi podem se desenvolver nesse suco, porque é uma fonte rica de nutrientes. Mas, em compensação, nas polpas industrializadas, isso já não vai acontecer. Por quê? Essas polpas são processadas, elas sofrem um tratamento, né, de congelamento, até de pasteurização, e diminui o risco, então, da pessoa ingerir essa forma, porque o parasito não sobrevive nesse tipo de processamento. Aí o alerta. Muito obrigado pela entrevista. A doença de Chagas não é um mal restrito ao Brasil. Ainda representa um desafio internacional à saúde pública. Foi por isso que em 2007, a Organização Mundial de Saúde criou a Rede Global para a Eliminação da Doença de Chagas, com meta para erradicar a doença até 2010. A gente vai a Belo Horizonte conhecer um outro pesquisador que apresentou um painel sobre a doença de Chagas numa conferência da Organização Mundial de Saúde. Vamos conferir. Vou começar com o Dr. João Carlos Pinto Dias. Ele é especialista na doença de Chagas, médico, mestre doutor em medicina tropical e pesquisador aqui da Fiocruz de Minas Gerais. Quais são as regiões do mundo mais afetadas pelo mal de Chagas? Continente americano, latino-americano. Vai desde o sul do México, do sul dos Estados Unidos até a Patagônia. Existe uma estimativa do número de chagássicos no mundo? Hoje a Organização Mundial de Saúde fala entre 12 e 14 milhões de pessoas já infectadas. E as características da doença e os modos de transmissão são os mesmos, independente da região? A principal transmissão é pelo barbeiro, esse inseto transmissor que mora nas casas de pau a pique, mora em ranchos, mas ele vem do mato, ele é silvestre de origem. Nós podemos transmitir também pela transfusão de sangue, pessoa infectada passando por uma pessoa não infectada. A mãe chagásica infectada pode passar para o seu filho, é raro, mas acontece. E há mecanismos mais alternativos de transmissão, como por exemplo a via oral. Hoje a gente está ouvindo falar em caldo de cana, açaí, suco de açaí, leite, sopa, carne de animal, comida crua. Né? Aqui nessa amostra aqui a gente está vendo barbeiros de diferentes tamanhos, né? Isso. São espécies diferentes? Não, aqui é a mesma espécie, só que ele vai desde o estágio inicial, a ninfa logo que nasce do ovo, e ele vai aumentando de tamanho à medida em que ele vai fazendo a sua alimentação. Esses dois são estados adultos. Aqui embaixo tem outras espécies para ilustrar. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Quais são os principais sintomas dessa doença? Essa doença tem duas fases. A primeira fase é a fase aguda, quando a pessoa adquire a doença, geralmente uma criancinha, ela fica febril, fica doente, mal-estar, cheia de gânglios pelo corpo, pode inchar o corpo inteiro, pode ter um sinal de porta de entrada do Trypanosoma, que é o micróbio, e depois de 1 mês a 2 meses, essa febre acaba e a pessoa entra na fase crônica, que aí vai passar para o resto da vida. Na fase crônica, os sintomas são principalmente de 3 categorias: coração, arritmias, falta de força do coração, insuficiência cardíaca, tromboembolismo.
esôfago, a pessoa não consegue engolir, e cólon, intestino grosso. A pessoa fica 3, 4, 5, 10, 30 dias sem evacuar, por uma espécie de paralisia que dá no intestino grosso. Houve uma evolução histórica no combate a essa doença? Houve. O Dr. Chagas, desde o princípio, dizia que era uma doença, um dever de Estado e que precisava melhorar as habitações, que as habitações de má qualidade que faziam a chegada, propiciavam a chegada e a instalação dos barbeiros. Posteriormente apareceram os inseticidas, na década de 40. Hoje nós temos modernos inseticidas, nós temos melhoria habitacional, nós temos educação para a saúde e nós temos um programa grande que está acontecendo em 18 países. E o Brasil é pioneiro nisso. Programa de controle dos barbeiros, controle dos bancos de sangue e tratamento das pessoas que já estão infectadas. O muito importante hoje é que nós temos a transmissão praticamente controlada no Brasil. A nossa herança é uma herança de vigilância epidemiológica, porque esses barbeiros vivem no mato e podem entrar nas casas outra vez. Muito obrigado, Dr. João. Carlos Chagas morreu de parada cardíaca aos 55 anos em 1934. Recebeu vários prêmios e medalhas de governos, instituições científicas e universidades das Américas e da Europa. E você? Que presente que você daria a Carlos Chagas para comemorar os 100 anos da sua descoberta? Até a próxima. Tchau.